E aí pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui com vocês, agora no terceiro ano do ensino médio, e vamos estar estudando na parte da química, justamente a química orgânica. Bom, sabemos que no primeiro ano do ensino médio vocês viram a química inorgânica, onde vocês estudaram a parte de ligações químicas, tabela periódica, ácido e base, entre outros assuntos. No segundo ano foi visto físico-química, onde vocês viram cálculo de soluções, viram também as propriedades coligativas, termoquímica, entre outros assuntos. E agora, no terceiro ano do ensino médio, vocês estarão estudando a química orgânica, onde você tem o principal átomo, o átomo de carbono, presente nos compostos orgânicos, tá certo? Então, o que nós temos? A presença da química orgânica em nossa vida, ela está justamente, faz parte, sempre esteve presente na história da humanidade, onde você tem a queima da madeira, justamente a combustão da madeira para justamente assar, ou no caso cozinhar o seu alimento, justamente antes de Cristo, ou no caso a produção do vinho, a produção ou do elixir da longa vida, que muitos acreditavam por conta dos alquimistas, né? Mas tudo foi evoluindo, é claro que foram surgindo cientistas, pessoas que estavam estudando a química como um todo, onde teve-se por início com Shelley, aproximadamente 1786, onde ele começou a isolar alguma substância. Entre essas substâncias que ele isolou, foram alguns ácidos presentes justamente em frutas cítricas. Logo em seguida, Bergman, em aproximadamente 1777, ele já criou um primeiro conceito, onde a química orgânica ela está presente justamente em animais, em seres vivos, né? Já Lavoisier, em aproximadamente 1794, ele já sabia que todos os compostos orgânicos tinham justamente o elemento químico carbono. Já Berzelius, reunindo essas teorias, em aproximadamente 1807, ele veio com a teoria da força vital. O que seria a força vital? É a força onde o composto orgânico só pode ser obtido a partir de um ser vivo, que começou a ser rompida, começou a ser quebrada a partir de Wolff, em aproximadamente 1828, onde ele pegou uma substância, o cianato de amônio, a partir da sua síntese orgânica, ele obteve a ureia. E com isso, com toda essa evolução, cientistas, chegou Kekulé, em aproximadamente 1858, onde nós utilizamos o conceito de uso até hoje, onde na química orgânica são os compostos que têm o átomo de carbono como sua principal característica. E na química inorgânica é a química que estuda justamente os compostos minerais, tá certo? Que são justamente como, por exemplo, sódio, magnésio, potássio, ferro, entre outros minérios, tá certo? E o que é mais interessante é que foi justamente na Revolução Industrial, no século XVIII, que a química orgânica realmente deu um boom, deu justamente o seu crescimento de conhecimento, onde vários cientistas se reuniram para produzir outros compostos, como por exemplo vinagre, o álcool teve uma evolução também para você produzir com mais larga escala, o açúcar, gasolina, e começou a ter mais conhecimento em relação a proteínas, vitaminas, hormônios, outros tipos de medicamentos, principalmente nesse período da Revolução Industrial. É claro que nos dias de hoje nós temos vários tipos de medicamento graças à evolução da química e da ciência como um todo. E chegamos justamente no carbono. O carbono, que está presente justamente na família 4A, por ele estar na família 4A, ele é um elemento químico que possui justamente 4 elétrons na sua última camada. A gente não pode esquecer que o átomo de carbono, ele possui justamente o número atômico 6, onde se você fizer a sua distribuição eletrônica, você vai ter um S2, 2S2, 2P2, onde fica 2, 4, 6 elétrons, sendo que os 4 elétrons da sua última camada, que é 2S2, 2P2, ele fica com os 4 elétrons, formando assim a sua valência, que seriam os 4 elétrons presentes na sua estrutura, na sua característica, tá certo? Onde esses 4 elétrons
dá a principal característica do átomo de carbono. Qual é a sua principal característica? Que ele é tetravalente. O que é tetravalente? Que ele é capaz de fazer 4 ligações, onde essas suas 4 ligações pode fazer 4 ligações simples, pode fazer uma dupla e 2 simples, ou até mesmo 2 duplas, e fazer também uma tripla e uma simples. Com isso, chegamos em uma característica muito interessante do átomo de carbono, que é a sua hibridização. A hibridização é justamente o comportamento das suas ligações químicas, onde podemos brincar com nossos dedos. Como assim? Quando você tem um átomo de carbono com a hibridização sp3, o que a gente pode observar? Se você faz aqui, ó, as 4 ligações e você coloca aqui, ó, os 3 dedos, isso quer dizer que ele, com as 4 ligações livres, ele tem a hibridização sp3, tá certo? Agora, se você tem aqui o átomo sp2, você consegue, ó, fazer uma ligação dupla e 2 simples. Quando você coloca justamente 2 dedos no meio, você tem a hibridização sp2. Agora, falando da hibridização sp, o que é a hibridização sp? É quando você consegue apenas um dedo justamente colocar após as ligações feitas pelo átomo de carbono. Se o átomo de carbono fizer 2 ligações duplas, lembrando aqui uma brincadeira, Spock, né? O Spock, você tem aqui, ó, 2 ligações duplas, acrescentou um dedo, esse dedo que você coloca, SP. Agora ele fez uma ligação tripla e uma simples, um único dedo, SP. Essas ligações são as características do átomo de carbono. Com isso, com essas ligações que ele pode fazer, ele pode estar interagindo com qualquer outro tipo de átomo presente na tabela periódica. Os principais é justamente o CHOMPs. O que é o CHOMPs? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, mais os halogênios. E também alguns metais, tá certo? Não são todos os metais, são alguns metais, tá certo? Como, por exemplo, o magnésio. Então, você tem aqui o CHOMPs como característica, onde quais os elementos que o átomo de carbono pode estar interagindo, se ligando, tá certo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e, é claro, os halogênios. Uma característica bem interessante, a cachorra está latindo, você tem aqui, ó, cadeias e classificação justamente dos átomos de carbono. Os átomos de carbono, ele pode formar diferentes cadeias, tá certo? Essas cadeias, elas podem ser aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, são justamente as características da cadeia que o átomo de carbono pode estar formando, interagindo com outro carbono e com outro átomo, tá certo? Esse assunto a gente vai estar estudando na interação com mais facilidade, tá bom? Então, a característica que nós temos do átomo de carbono é que ele pode ser um carbono primário. O que é um carbono primário? Ele se liga a um ou a nenhum outro átomo de carbono, tá certo? Agora, você tem outra classificação, é quando você tem o carbono secundário. O carbono secundário, ele se liga a outros 2 átomos de carbono. Terciário se liga a outros 3 átomos de carbono. E quaternário, quando ele se liga a outros 4 átomos de carbono. Não confunda, quando você faz nessa classificação, ele tem que estar ligando a outro carbono, tá certo? Não a outro elemento químico, oxigênio, fósforo, não, tá certo? Ele tem que estar interagindo com outro carbono. Então aqui, ó, quando você tem terciário, tá vendo? Ele está se ligando a outros 3 carbonos, tá certo? Essa é a dica, tá bom? Então, a parte dos tipos de cadeia, que é o que o átomo de carbono pode formar. Uma outra coisa interessante é a cadeia em linha. Quando você tem aqui, ó, em linha, tá certo? Essa cadeia em linha, o encontro de cada vértice, se você tem aqui, ó, um vértice, o encontro, e aqui nas pontas, você terá justamente o átomo de
carbono, tá certo? O átomo de carbono. E com isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Teremos outros vídeos, tá certo? E ainda iremos discutir um pouco mais sobre a classificação, as características na nossa interação, beleza? Vejam outros vídeos e também deixarei disponível para vocês outros vídeos. Um forte abraço e tudo de bom para vocês. Valeu, pessoal!